Olá, muito bom estar aqui de novo. Demos um tempo aí de um dia e meio, porque o outro vídeo ficou muito grande e a gente estava cuidando de outras coisas. Então vamos retomar aqui os princípios, os pontos principais do Espiritismo, conforme Allan Kardec os elencou no item 6 de sua introdução ao Livro dos Espíritos. Mas antes de irmos ao texto e aos comentários, quero que você me acompanhe mentalmente na prece. Elevamos neste momento nossos pensamentos, nossos sentimentos ao mais alto, buscando na transcendência do Espírito uma conexão com as vibrações do belo, do bom e do justo. E a partir dessa beleza, bondade e justiça, que percebamos todo o nosso ser em consonância com as coisas boas do universo, percebendo o divino em nós, e assim, irmanados, rogamos a Jesus, o Cristo desse orbe, que continue a nos fortalecer. Rogamos aos bons espíritos que continuem a nos acompanhar e que toda essa transformação que uma mudança de mentalidade impõe em nós possa nos fortalecer para o enfrentamento das vicissitudes de nossa existência. Que assim seja. Então vamos lá. Kardec elencou 33 pontos principais para que se entenda o Espiritismo. Ele lança aqui a semente, a germinação, a frutificação e depois a colheita desses frutos vai exigir de nós um estudo de toda a obra. E quando nós falamos toda a obra, nós não falamos única e exclusivamente deste livro, o Livro dos Espíritos. Nós falamos de toda a obra kardeciana, que hoje, em 2020, além do seu substancial conhecimento trazido pelos Espíritos, nós somos auxiliados por obras secundárias, que secundam esse entendimento, nos dão suporte. A destacar as obras de Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira, obras conceituais de vários autores espíritas que têm se debruçado sobre a missão de auxiliar na compreensão do Espiritismo. Nós terminamos o último vídeo, que eu consigo colocar no finalzinho o link dele, para quem não o assistiu possa fazê-lo, falando sobre o aspecto trino do homem encarnado. Kardec diz o seguinte: há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Continua então Kardec no item 10. Tem-se o homem 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais,
dos quais tem os instintos. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. Aí o caráter espiritualista da doutrina espírita. Ou seja, nós não somos um corpo que pensa. Nós somos um espírito que tem o atributo do pensamento e que está encarnado. Isso faz toda a diferença, porque o corpo não determina o que é o espírito. É o espírito que fala para o corpo. O espírito é soberano. Ele tem a primazia sobre o corpo. Como vimos anteriormente. Quando nós desencarnamos, o corpo vai seguir o seu caminho material da transformação dos elementos que o compõem. E o espírito segue a sua trajetória evolutiva numa outra dimensão, num outro espaço, numa outra condição. No item 11, nós vamos ver que o laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro, que é o corpo, como dissemos anteriormente. O espírito conserva o segundo, o perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que se pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Então, aquele que quiser se aprofundar, vai lá no Livro dos Médiuns, tem lá a teoria das manifestações visuais, ele vai observar como que isso acontece. Eventos disso na nossa vida tem aos montes. Gente que vê um ente, pessoas que veem um ente querido já desencarnado, né? As histórias de assombração, isso tudo tem um fundamento neste espírito que continua vivo. Quando aquele que vê um espírito, se o que ele está vendo é mesmo um espírito, ele está, na verdade, vendo o perispírito que envolve aquele espírito. E esse perispírito toma forma no mundo invisível, no mundo espiritual, com base no que o espírito pensa. Isso que o modela. Por isso que, às vezes, a gente vê um ente querido de uma maneira diferente, como ele estava. Então, você pode ver sua mãe que desencarnou aos 70 anos, doente, toda magrinha, mas se tornar visível para você quando ela estava aos 50 anos, cheia de saúde, plena, absoluta. Porque depois de desencarnar e de entender aonde se encontrava, ela usou como ideação do corpo físico aquela memória de 50 anos. Continua então, mais uma explicação. Lembrando que são apenas pílulas. Tem que mergulhar para poder compreender. Lá no Centro Espírita Casimiro Cunha, temos o curso de Educação Mediúnica, por exemplo, às segundas-feiras, que um monte de gente que está escutando esse vídeo faz lá conosco. Está vendo, né, esse vídeo e escutando, faz lá conosco, das 19 às 21 horas, onde esses assuntos são melhor destrinchados por todos nós. Todos aprendizes do assunto. Não tem nenhum expert nisso. Estamos apenas tateando no conhecimento deste assunto. Pois bem, no item 12, Kardec diz o seguinte: o espírito não é, deste modo, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que, em certos casos, pode ser apreciado pelos sentidos da visão, da audição e do tato. Então, o espírito não é algo que a gente pensa, o espírito de uma época, o espírito de alegria, não. O espírito é um ser circunscrito, é um ente que tem toda uma complexidade de propriedades e de condições. E pode ser por nós percebidos principalmente pelos 3 sentidos que Kardec enumerou aqui. A visão,
para aqueles que veem, a audição para os que escutam, e aí tem os fenômenos que a gente estuda na mediunidade, como da tipologia, que é bater, né? E o do tato, que são os fenômenos de manifestação física chamadas pelos espíritas de materializações. Então há muitas histórias sobre isso, histórias muito interessantes, livros. Há um livro muito bom da Ana Prado, que explica bem esse fenômeno no início do século passado, que você pode, o espírito pode se tornar materializado através da doação dos fluidos de um médium que possui esta faculdade. Não é o nosso objeto aqui agora aprofundarmos nisso, mas é importante que você que se interessou possa depois se dedicar ao assunto. Há muita bibliografia, há pesquisas, há muita coisa produzida que pode te ajudar nisso, tá bom? Pois bem, aí mais um item que faz parte desses pontos principais da doutrina dos espíritos. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. Não foram criados assim, ok? Vamos ver mais para frente. Adquiriram essa condição ao longo das reencarnações sucessivas, onde foram aprimorando-se. Como se transformaram em espíritos puros, o termo que a gente usa para a compreensão deste processo é depuração. Fomos criados como espíritos simples e ignorantes e adquirimos complexidade e conhecimento a partir do momento em que, principalmente, passamos a dirigir a nossa própria vida no fenômeno do livre-arbítrio. Continuando então aqui. As demais são os anjos ou espíritos puros, esses que nós falamos. As demais classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões: o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho. Comprazem-se no mal. Gosta de ser do mal. Fez isso. Entre eles, há os que não são nem muito bons, nem muito maus. Antes trapalhões e inconvenientes do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem as suas principais características. São os espíritos estovados ou levianos. Aqui estava no início da doutrina, e Kardec já nos apontava nesta direção de que há espíritos de vários tipos. Lembrando sempre, nenhum criado nessa condição. Tipos que a gente separa única e exclusivamente no sentido didático para mostrar que nós temos nossas diferenças. A partir da questão 100 de O Livro dos Espíritos, onde tem essa escala perfeitamente explicada por Kardec, nós vamos ver que há 3 tipos, basicamente. Puros, bons e imperfeitos. Puros, só Jesus, que é o modelo que nos foi ofertado e que contém no seu ensinamento, na sua maneira de agir, todos os elementos o qual a humanidade pode aspirar. Então a minha aspiração é ser Cristo. Por isso usamos o termo de cristificar-se. Ser como o Cristo. Né? Os espíritos bons, esses têm as suas categorias, são os espíritos que estão muito preocupados em auxiliar
tanto o desenvolvimento intelectual como moral da humanidade. E os imperfeitos, que na verdade é a grande maioria de todos nós. Imperfeitos porque ainda estamos no processo de depuração. Emmanuel vai nos ensinar em um de seus livros, e eu confesso que eu tenho isso anotado e me faltou agora de onde que é o livro. Quem me conhece sabe que eu gosto sempre de citar onde está. Mas Emmanuel vai dizer para nós que somos todos iguais, os encarnados e os desencarnados, no tocante às nossas imperfeições. Ainda estamos todos no mesmo nível. Ainda tem muito em nós que precisa ser modificado. Fica essa reflexão. Continuo então. Os espíritos não ocupam eternamente a mesma ordem. Então, olha, a gente não entra numa caixa e fica lá. Não é uma casta em que você não tem mobilidade. Não. Essa questão é sempre temporária. Todos se melhoram, todos, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Quando eu falo isso, eu lembro que essa é a parte que a gente não gosta muito, porque fala todos, né? A gente pensa logo em quem a gente ama. Ah, fulano vai melhorar e tudo. Mas e quem a gente odeia? Que está numa condição de imperfeição, às vezes semelhante à nossa. Ele também vai melhorar. A gente entende isso? Outra reflexão. Essa melhora se efetua por meio do quê? Da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova a que devem submeter-se várias vezes, até que hajam atingido a perfeição absoluta. É uma espécie de filtro ou depurador de onde saem mais ou menos purificados. Então, aqui no item 14, nós vamos ver aquilo que falamos. Dentro das reencarnações sucessivas, nós vamos nos melhorando, vamos vivenciando novas oportunidades da existência, com relação a gênero, com relação à orientação sexual, com relação à condição social, com relação à nossa biologia, com relação a tudo. Vamos alterando. Eu lembro que nos anos 2000, uma música que fazia sucesso dizia bom, xibom, xibom, bom, bom. Eu falei isso ultimamente nas últimas palestras. E as meninas que cantavam essa música, a letra era algo assim, analisando essa cadeia hereditária, né? Tem lá uma outra frase e fala, porque o de cima sobe e o de baixo desce. E é assim mesmo. Às vezes estamos numa condição hoje que nos favorece, mas amanhã poderemos estar numa condição que já não nos seja tão, digamos, nos dá tanta, nos deixa numa condição de favoritos, digamos assim. Por isso que a mensagem cristã é fazer o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Porque eu não sei quando vou estar na condição do outro. Mas quando estiver, que façam por mim aquilo que eu gostaria que fosse feito. Então eu faço agora. Por isso que a proposta cristã é da ação na direção do outro. Porque cria em nós uma rede de solidariedade. E aí vamos entender o que André Luiz nos ensina, de que o bem é nosso advogado em toda parte. Porque o bem que eu faço hoje a alguém, amanhã será reconhecido para os outros e a mim farão o bem também. Encerramos aqui
Vamos publicar outros vídeos. Obrigado por ter assistido. Você, galera de segunda do Casimiro, minhas saudades grandes. É por vocês que eu tenho me dedicado a isso no primeiro momento. Mas é a mim mesmo que isso tem feito o melhor bem. Deus os abençoe, luz e paz, força e fé, permaneçam em Deus, fiquem bem. Já já nos encontramos de novo.